pessoa é, e hoje é o mais importante, mas daqui a alguns anos é a inteligência digital. O quão inteligente no mundo digital ela se adapta, ela faz várias coisas e com essas ferramentas. Então, é só que uma pincelada que a gente pode falar mais para frente. E as possibilidades, já indo aqui para o final, é o quê? Envolvimento dos jovens. Eu acho que agora é a hora dos jovens realmente arregaçarem as mangas e eles provarem, criarem coisas, criarem eventos online, fazer a diferença, porque hoje, com a igreja virtual, e cada vez mais virtual, hoje é a hora dos jovens virarem agora os protagonistas, né? Eu, pelo menos, eu sinto isso, e quanto mais espaço você dá para os jovens, mais ele faz mesmo. E mais ele se envolve com a missão da igreja. Experiências ao longo da semana. Então, tipo, tem igreja que só abre no sábado e na quarta. Com o virtual, você pode criar uma experiência todos os dias. Hoje é dia disso, amanhã é dia daquilo, hoje tem tal coisa, tem tal atividade, então vai criando isso aí, né? O anonimato. Para algumas pessoas é importante conhecer uma igreja, mas ainda como anônimo. Isso não tem aquela barreira do que roupa eu estou, brinco ou outras coisas, né? Então, ela assistir seu culto como anônima já é uma abertura muito grande para ela. Então, ela consegue ver a mensagem e depois ela vai se apresentando, né? Então, é uma possibilidade. Estimular os novos dons, vários dons aí, com várias ferramentas que estão surgindo, e também o conhecimento real dos membros. A gente hoje tem as mídias sociais de todo mundo, tem aí o Big Data aí, que cada vez é mais palpável, e hoje você pode conhecer o membro da sua igreja como nunca você conheceu com o uso da internet, o uso do virtual. Eu vou aqui só falar aqui um pouquinho aqui dos chatbots, né? O Novo Tempo tem uma ênfase muito grande agora, não agora, mas desde sempre, né? Com relação aos estudos bíblicos. E aqui são alguns números aqui dos chatbots hoje, né? Foram atualizados hoje, e a gente quer cada vez mais crescer essa ferramenta para que as pessoas elas estudem a Bíblia pelo celular. Quem ainda não tinha os links, esses aqui são os links para você estudar a Bíblia pelo chatbot. Como tem muita demanda agora que está todo mundo em casa, a gente está vendo aí junto até com o IATEC ali algumas parcerias para que esse serviço ele se expanda, né? Comece a usar ali inteligência artificial, quem sabe, e tudo mais. Então, a grande ênfase aí da Novo Tempo aí essa escola bíblica digital. E mais para o final agora, para finalizar essa minha pequena fala, acho que não sei se eu fui rápido, eu tentei aqui ser o mais sucinto possível. A gente sempre tem que lembrar que se a gente respeitar o passado, a gente vai construir o melhor futuro, né? E isso é na igreja, é na sociedade, quando a gente entende para onde é que a gente está indo, quais são os planos de Deus para nossa igreja e para cada um, a gente consegue pensar em um futuro onde todos estão salvos, onde não haverá mais pranto nem dor. Então a gente consegue sempre pensar como que Deus pode usar a gente para criar o melhor futuro, não só para a igreja, mas também para os nossos filhos, para a nossa família e para todo mundo. Obrigado pelo tempo, que foi só uma pincelada do que a gente pode falar aí. Eu espero ter aberto aí a cabeça para o nosso diálogo. Muito bem. A Esse aqui cabeça é o está link dessa aberta. palestra, tá? Então, se alguém quiser pegar... Show de bola. Nós vamos ouvir agora o pastor Eliezer, e daqui a pouco, não sei se o pastor Felipe já fez as anotações dele ali, mas eu já anotei uma série de questões aqui. A cabeça abriu e eu não sei se está saindo mais coisas ou se entrou mais coisas. Então, daqui a pouco eu vou poder perguntar tudo que está aqui registrado. Pastor Eliezer, agora é contigo. Você tem a oportunidade, então, de... se o Jameson abriu a cabeça, agora eu quero ver o que vai acontecer. Então, Rapaz, eu ficaria... Vocês conseguem ver minha tela aí? beleza. Eu ficaria aqui horas aqui ouvindo o Jameson falar. Gostoso demais, bom demais. E eu fiz todas as minhas anotações aqui também, tá? Eu tô antenado aqui também. Bom, para a gente poder avançar, o Jameson já falou muita coisa legal aqui. Eu tenho certeza que ele tem muito mais aí para as perguntas que vão surgir. Eu vou só falar um pouquinho de como eu tenho visto esse cenário atual,
né? Porque a gente que lida com tecnologia, a gente está sendo bombardeado aí por perguntas e participando de inúmeros fóruns, webinar e vendo a realidade do mundo. Então, assim, a primeira coisa muito bacana aí que já foi colocada é o seguinte, é que o que está acontecendo agora aconteceria de qualquer jeito. Ou seja, a crise ela não trouxe nada novo, ela só acelerou o processo, né? Então, assim, quando a gente vinha estudando essa realidade da transformação digital, isso estava decretado, ou seja, empresas que começaram 7 anos atrás, 5 anos atrás, mais ou menos aí, como o Walmart, aqui no Brasil, o Magalu, né? A gente percebe que essas empresas estão nadando de braçada, como diz o mineiro aí. Por quê? Porque eles já vinham nesse processo. Então, agora, quem não se preparou para isso, tomou um susto, né? E aí a gente falava um pouquinho antes aí de começar a transmissão que quando você está atravessando a rua, imaginando que é só de uma mão e a mão dupla e o carro buzina, a adrenalina cai, você reage e se salva. Mas numa crise é muito importante ter um planejamento. E veja, se você não fez, né, se a gente não tinha um planejamento, nós já estamos pelo menos há 50 dias aí, né, nessa quarentena, e 50 dias, amigos, é muito tempo, é tempo precioso para a gente poder construir um planejamento. Então, é duro a gente estar parado esse tempo todinho sem uma estratégia. Se a gente não tinha antes, a crise veio e deu um pit stop, dizendo assim, olha, acelerou, mas assim, constrói um planejamento e reage. Porque quando a crise do Covid passar, não vai eliminar a transformação digital. Na realidade, ela acelerou, como o pastor Marco disse aí, né? Ela trouxe aí, alguns anos ela trouxe para cá e vai continuar daqui para frente. Então, qual é o cenário que eu tenho visto? Inúmeras empresas já decretaram falência, né? No cenário atual, inúmeras empresas já decretaram falência. Muitas empresas estão crescendo exponencialmente, porque conseguiram aproveitar essa oportunidade e estão decolando. Muitas empresas já estão declarando que não vão voltar mais para o trabalho presencial. Semana passada, a XP Investimentos, uma das maiores do Brasil e no mundo, anunciou que eles não voltam mais até dezembro e vão fazer experiências para ficar em definitivo, né, no trabalho remoto, no teletrabalho, no home office, né? E esse é o cenário que a gente tá mergulhado como igreja, né? Ou seja, é esse mesmo público aqui que a gente atende como igreja, né? E ao mesmo tempo nós estamos tendo a oportunidade de fazer alguns ensaios, né? De fazer alguns ensaios. Quantas vezes eu ouvi colegas em discussões de comissão, de igreja, ou até comissões administrativas, dizendo o que a gente faz para poder tirar o celular da mão do membro na hora do culto. Porque ele não tira o olho do celular, amigo. Você não tira o celular da mão dele. Tem muita gente que, se você disser na igreja, você não entra sem o celular, sabe o que vai acontecer, né? Isso mesmo. Ele vai embora, né? E agora nós somos dependentes do celular para poder levar a mensagem até ele. Então, ou seja, olha a oportunidade aí, né? De perguntas que a gente não conseguia responder, né? Escola sabatina, né? Quantos aí já participaram? Eu sei que tem vários colegas pastores aí participando, né? Quantos aí já não tiveram ali aquela discussão ali com os líderes, dizendo, gente, o que a gente faz para poder injetar mais gás na escola sabatina, o pessoal não está reagindo e tal. Pequenos grupos, né? Algumas regiões do Brasil e do mundo, os PGs, eles crescem rapidamente, outras têm mais dificuldade. No meu cenário aqui da comunidade onde eu estou, os PGs estão crescendo e com assistência como nunca. E a escola sabatina também, né? Então, é uma hora da gente repensar, não é? E se a gente tinha um planejamento, ótimo, a gente ajusta. Se a gente não tinha, né, vamos aproveitar esse momento para a gente poder construir um planejamento aderente agora, né? Construir um planejamento aderente. Outra questão que sempre me incomodou bastante, não que eu não concorde com isso, pelo contrário, né? Eu concordo, sou um apoiador da igreja, sou um líder da igreja, sou um pastor, sou um membro de igreja, né? Mas eu sempre me incomodei com o custo que a gente tem para poder construir uma igreja,
né? Versus o tempo de uso desse espaço, né? É uma conta que não, que às vezes assim não fecha, né? E olha só, o Gleison acabou de falar aí, né? Ou seja, quando você parte para o virtual, claro, sem desmerecer de forma alguma, né? Acho que cada um tem o seu espaço, né? Mas olha a oportunidade que muita gente não tinha experimentado e agora a gente está experimentando e as ideias começam a surgir. Eu separei alguns textos, algumas frases aqui, só para a gente pensar, eu vou passando sobre elas e eu deixo aí depois para as perguntas, que eu acho que é onde a gente vai crescer bastante junto com vocês, né? Bom, aqui é o logo do IATEC, agora está assim, né? Seguindo aí a orientação das autoridades aí, todo mundo de máscara, né? Veja, e isso, né? Essa provocação, ela não é uma coisa nova, né? Eu lembro que o ano passado nós participamos de um evento também aí, a convite do pastor Marcos, do Luciano, eu até passei essas frases aqui, mas talvez elas não fizessem tanto sentido lá, né? Quanto fazem aqui. Ou seja, olha só, isso é no livro Evangelismo, né? Olha o puxão de orelha em nós, né? Ou seja, tem algumas mentes que não se desenvolvem, permitem que a obra avance bem à sua frente, né? Os que não discernem as crescentes exigências da obra, nem se adaptam a elas, não devem estar a travar as rodas e assim impedir o desenvolvimento de outros. Isso é um desafio para mim, né? Isso é um desafio para mim, né, Gleison? A gente que está à frente de duas instituições, né, a Novo Tempo, com todo o arranque que tem, com toda a pegada evangelística indiscutível, a gente que está mergulhado na tecnologia, a gente sente isso, está olhando, né, olhando para o mercado, vendo aquilo que é aderente, aquilo que não é aderente, fazendo um filtro do que é visão, do que é ilusão e do que é alucinação, né, para poder ajudar a igreja a caminhar de forma segura, né? Mas isso não é coisa nova, né? Olha aqui, ó, 1895, né? Evangelismo de novo. Nossa obra é progressiva e deve haver oportunidade para os métodos serem melhorados. E sob a direção, porém, do Espírito Santo, os métodos são melhorados e a unidade é preservada. Ou seja, nós temos o princípio, mantemos a doutrina, mas métodos, eles precisam ser melhorados. Qual é a preocupação que eu particularmente tenho quando fala do presencial e do virtual? É que os dois têm a sua ordem de importância. Agora, né? E aí podem discordar, se vocês quiserem discordar, mas eu me preocupo em a gente pegar e simplesmente o processo do presencial e digitalizar. Não é pega o presencial do jeito que é, digitaliza e leva para o virtual. Não funciona. Não funciona, né? Então, assim, na hora de trazer do presencial e levar por virtual, a gente precisa... E aí, o Gleison pode falar com muito mais propriedade do que eu nesse aspecto, né? Olha a aula que a Novo Tempo nos dá, não é? Se além da gente acompanhar na TV, se a gente for para as mídias sociais e ver, não é? E ver como é que o Leandro Quadros e o Tito conduzem o programa ali, como é que existe uma metodologia para isso, e eu tenho percebido, e a gente tem trabalhado nisso aqui também na nossa comunidade, para a gente simplesmente não pegar e digitalizar do jeito que está no presencial para o online, porque aí é diferente. É diferente, né? O que mais aqui eu separei aqui de provocação, né? 1902. Descobrir-se-ão meios para alcançar os corações. Alguns dos métodos usados nessa obra serão diferentes dos que foram usados na mesma no passado, mas não permitamos que alguém, por causa disso, ponha obstáculo. O que eu quero dizer aqui, aliás? Como que eu vejo isso aqui? Muitas igrejas estavam só no presencial. Agora, por força das restrições, estão só no digital. E quando voltar? E o público que você cativou, né? E o público que você cativou no digital, o que você vai fazer? Então, eu tenho amigos, pessoas aqui, conhecidos, com quem eu já tive contato por questões de trabalho, que
disseram para mim, olha, eu não me sinto confortável indo em nenhuma igreja, sabe, o ambiente e tudo mais. Eu sempre convidando, e o sujeito nunca me deu a alegria de vir na igreja. Pois quando chega agora, no primeiro sábado lá do isolamento, ele me manda uma foto da transmissão da igreja. Ele lá, o meu pastor lá, e ele mandou a foto. Uma outra amiga, né, que eu e minha esposa sempre temos contato com ela, e ela disse, eu não vou na sua igreja, porque você sabe como eu sou, né? Ela tem a sua opção de gênero, né? E ela disse, não vão me aceitar bem, e eu tentando trabalhar, e ela começou a assistir os cultos online. E ela disse, olha, muito legal, e começou, e eu falei, olha, tá aqui, assiste esse aqui também, mandei para ela, Geibson, Novo Tempo ao Vivo. E qual foi a minha alegria na Semana Santa, no apelo do pastor Luiz Gonçalves, do Eu Aceito, ela mandando uma foto, ela e a mãe dela, com a mão levantada, dizendo Eu Aceito. Então, existe espaço para os dois, o presencial e o virtual, e eles têm as suas diferenças de público, porque o distrito, os pastores que estão ouvindo aí, o seu distrito no virtual não é o mesmo do presencial. Na nossa igreja aqui, assim como nesse webinar que nós estamos participando agora, tem gente do mundo inteiro. Quando a gente abre para interação e pedido de oração, vem de todos os lugares, porque aquele horário, aquele estilo, é gostoso para essa pessoa. E sem falar naquilo que o Geibson já colocou muito bem, que além de uma transmissão que você faz, as visualizações depois, que como fica publicado lá, são crescentes, são permanentes, né? E aí, mais um texto aqui, né? Há necessidade de homens que orem a Deus, pedindo sabedoria e que, sob a orientação divina, possam pôr nova vida nos antigos métodos de trabalho e inventar novos planos e métodos modernos de despertar o interesse dos membros da igreja, alcançando os homens e as mulheres do mundo. Esse texto, ele foi escrito para agora, né? Ou seja, olha que texto poderoso, né? E aqui se encaixam todos os departamentos, todas as áreas da igreja, né? Todas, não é? Possibilidade de reescrever, de replanejar, né? Não sei se está conosco aí, mas um grande amigo aí, o pastor Elias Malaquias, né? Secretário da Missão Mineira Norte, ele diz assim, quem não sabe para onde vai, já chegou, né? Mas chegou onde, né? Então, assim, ou é uma adaptação daquele, né? Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Mas isso não é a realidade da igreja, né? E aí eu peguei algumas frases atuais aí, não é? Falando, por exemplo, sobre transformação digital, né? Aqui, ó, seu produto pode não ser tecnologia. Você pode não estar vendendo um aplicativo. Mas aqui falando do mercado, mas eu posso dizer pela igreja, é conhecida, reconhecida, comunicada, julgada por meio de tecnologia. Então, hoje, a tecnologia ela sai abrindo, não é? Todas essas portas, né? Repensar as ações, integrar o digital. Então, o que eu vejo aqui, não é? Olha, no core do funcionamento, claro que eu peguei frases falando de empresas, tá, colegas? Mas para a gente poder pensar no que estão fazendo lá e a gente usar esse conhecimento que está sendo produzido, essa inteligência que está sendo desenvolvida lá e usar isso a nosso favor também, não é? Então, eu vejo agora que não tem mais como tirar o digital, não é? Da nossa realidade como igreja, né? Então, assim, para mim, agora a gente descobriu que é simples, né? Você liga o celular, põe num tripé, como o GG disse, o Geibson disse, você aperta lá uma live lá e você está transmitindo o culto, né? Então, a gente descobriu aquilo que a gente imaginava que era difícil, que era complicado, a gente teve que aprender em uma semana, porque quando veio os decretos para fechar a igreja, no sábado seguinte estava a grande maioria já fazendo as suas transmissões, né? Eu separei aqui, terminando já aqui, uma análise, né? Você vai fazer um planejamento, né? Eu queria deixar isso aqui como sugestão. Isso aqui é uma metodologia, esse quadrante, é um quadrante bem conhecido, aplicado em diversas realidades,
E é um quadrante que eu tenho aplicado aqui na instituição, com os nossos líderes aqui, e eu creio que você pode aplicar isso tanto para o presencial, quanto para o virtual, quanto para os projetos que você tem, né? O pastor Felipe está aí, líder de jovens, né? Então, como é que funciona isso aqui, basicamente? Na vertical aí, você vê que é o impacto na estratégia. E na horizontal, você vê que é a eficiência de entrega, certo? Então, como que eu avalio, por exemplo, aqui para nós, projeto, equipe, programa, metodologia, qualquer coisa que a gente está usando hoje, e eu quero saber se eu vou manter, se eu vou investir ou se eu vou eliminar, eu jogo nesse quadrante. O impacto na estratégia é alto, mas a eficiência de entrega é baixa, o máximo que eu vou fazer é manter. O impacto, ele é baixo, mas a eficiência de entrega é alta, também o máximo que eu posso fazer é manter, né? Agora, o impacto na estratégia é baixo e a eficiência de entrega sua de entregar isso é baixa, o que você faz? Você elimina. Agora, você tem um impacto grande, você tem uma eficiência boa, você investe. Então, eu vejo assim muitas possibilidades que a crise trouxe para nós, né? Como igreja. E eu dizia um pouquinho antes aqui que Deus é especialista em colocar as crises para trabalhar para Ele, não é? E a gente também precisa, não é, ter essa habilidade. Hoje de manhã, quem pregou para nós foi um colega de desbravadores, né? E ele disse o seguinte: na crise, tire o S e crie novas possibilidades, crie novas maneiras de comunicar. Então, eu vejo que, tanto no culto presencial, porque a CNN ela publicou uma pesquisa semana retrasada, não sei quantos de vocês tiveram acesso a essa pesquisa, e a pergunta era: qual é o lugar que você vai voltar a frequentar se assim que suspender aí o isolamento, né? Igreja aparecia em primeiro lugar com 32%, né? Então, assim, esta é uma necessidade latente, né, que as pessoas têm. Mas eu imagino que muitas pessoas também que nós alcançamos no anonimato, né, eles por muito mais tempo, e talvez a gente não sabe por quanto tempo, eles ainda dependerão, não é, dessa eficiência de um culto virtual, de uma mensagem sendo levada, obviamente, com todos esses cuidados e esses critérios aí que o Jefferson colocou tão bem. Pastor Marcos, acho que é uma ideia provocativa e aí a gente fica aberto aqui para pergunta, para discussão. Maravilha, nota 1000 aí. Pastor Felipe, quer começar? Rapaz, a gente vai fazer igual a CNN. Ó, eu até anotei aqui. Eu acho que ele fez igual a CNN aí, ó. E ficou tão emocionado que congelou. Congelou. Então vai comigo mesmo aqui. Daqui a pouco ele volta e vai voltar falando, né? Eu gostei muito você falou aí sobre a questão do CRI, e nós desenvolvemos aqui, fizemos no sábado passado o primeiro encontro virtual para a terceira idade. E esse primeiro encontro virtual da terceira idade que a gente fez, eu falei, você não é grupo de risco, risque o S, você é grupo de rico. E aí você muda a perspectiva, né, da vida quando você apresenta a vida de forma positiva. Então, a gente, como igreja, está ressignificando este momento, usando não só a palavra esperança, mas um conteúdo que provoque as pessoas esta ideia do esperançar, que é algo bem material. A esperança é algo material com base na vida, né, que vai acontecendo. Por isso que a gente falar de forma otimista, e foi isso que eu senti na fala de vocês, uma fala otimista e positiva desse processo híbrido entre o presencial e o digital. Até percebi aqui que o pastor Eliezer usou muito o termo digital, e depois nós usamos também o virtual, aí ficou uma questão assim da gente trabalhar o que de fato é digital, o que de fato é virtual, porque eu entendo o virtual, não que eu entendo, né? O paradigma de virtual nosso é o abstrato.
é o ilusório, é o mundo da lua. E esse paradigma faz com que alguns demonizem esta relação que acontece por estes canais, né? Esse canal, principalmente internet. Então, se vocês quisessem, aí, de repente, ampliar ou até assim, o que seria digital e o que seria virtual, para que a gente consiga aí dar uma ideia mais clara sobre esses termos. E aí? Boa. Só me permita fazer um comentário antes aqui. Você falando aí da terceira idade, só chamar a atenção, por exemplo, para um gap que a gente tem, que a gente precisa fechar, né? E eu tenho sentido muito isso. É que, assim, a gente precisa, e o Jefferson tocou nesse assunto também, a gente precisa conhecer o público para quem a gente fala, né? Então, quando eu estou no presencial, eu estou olhando no olho, né? Eu conheço, eu sei quem está ali, né? Quando eu estou aí no virtual ou no digital, né, na transmissão, eu não sei para quem eu falo, né? Então, eu vejo alguns sermões sendo transmitidos como se eles fossem direcionados só ao membro da igreja, né? O linguajar, o termo, tudo. Em contrapartida, a gente vê outros que é um apelo permanente, como se todo mundo que estivesse ouvindo não fosse, né? Não é que está errado isso, né? Mas essa a abordagem de um modelo e do outro modelo. Mas eu queria dizer o seguinte: hoje, quando a gente fala da igreja aqui na América do Sul, e mais no Brasil especificamente, nós temos essas informações, né? Por exemplo, a maioria dos membros da igreja está na faixa etária de 30 anos acima. A maioria dos membros da igreja são mulheres, né? A maioria do público fiel da igreja é da terceira idade, né? Então, eu preciso pensar aí a inteligência digital para poder saber como que eu me comunico com esses públicos e como eu alcanço o resultado que eu quero. E você fala, por exemplo, a gente conversava um pouco sobre mordomia, né? Então, eu posso criar um aplicativo, mas esse aplicativo pode não ser eficiente, porque ele vai alcançar um público com uma realidade, mas pode não alcançar o outro, né? Então, era só para colocar um pouquinho. E hoje a igreja aqui na América do Sul e no Brasil tem dados sobre isso, né? A gente conhece exatamente a nossa membresia, o nosso público, quem são, e com isso, né, a gente precisa desses dados. E é muito legal quando o líder da igreja local, o líder do departamento, o pastor distrital, é muito legal quando ele também tem esta informação, porque aí, com base nisso, aí ele consegue pensar, ele consegue planejar. Em relação a essa questão aí do demonizar, Pastor Marcos, assim, aquela ideia do virtual, né? O digital ele soa melhor, né? Do que o virtual, porque dá aquela ideia de algo que não é real mesmo, né? Que é ilusório. A gente acaba usando isso para poder dizer que é aquilo que não é o presencial, né? Que você traz de uma maneira remota, né? Eu diria o seguinte, que há uma resistência, né? Você tem público que adere, você tem públicos que não aderem. Por exemplo, abrir a Bíblia no celular, né? Se você fizer uma pesquisa perguntando, né, na igreja, né, quem é favorável a usar, amigo, isso vai rachar, isso vai dividir, né, opiniões, né? Aplicativos, por exemplo, de doação, né? Quando nós lançamos o aplicativo, muita gente disse assim: imagina, isso não é coisa de Deus, né? Não, eu sinto que eu estou adorando
quando eu pego o meu dinheiro no banco, coloco no envelope, vou lá na igreja e devolvo na salva. Tá ótimo. Só que essas coisas precisam coexistir, né? Elas precisam andar juntas. Né? Elas precisam andar juntas. Então, uma coisa não vem para poder substituir a outra. Né? Eu posso fazer. Em contrapartida, eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem assim: olha, que bênção a igreja ter criado uma opção como essa que me dá mais segurança, me dá mais tranquilidade, eu consigo me organizar melhor, né? Então, nós temos um público bem distinto na igreja, né? Um público bem distinto na igreja. E quanto melhor eu conheço esse público, eu acho que mais assertivo eu sou na hora de eu entregar para ele uma solução ou mesmo um serviço que eu entregue, seja num culto presencial ou seja numa transmissão. Show de bola. Pastor Felipe, quer fazer alguma pergunta para o Jefferson aí? Sim, eu queria fazer. Os Illuminati derrubaram aqui a minha conexão, mas já consegui voltar. Eu anotei aqui vários pontos da palestra, tanto do Elias quanto do Jefferson. Achei muito, muito legal mesmo. Parabéns. E o do Jefferson, fui printando aqui a tela. Pastor Elias, fui aqui anotando aqui no Zap mesmo. E, assim, eu só queria fazer uma observação para um ponto de partida, de uma reflexão, uma discussão da gente. O Jefferson teve um ponto que ele falou da questão do engajamento dos jovens na questão das redes sociais. Eu sou departamental de jovens, tem 7 anos, e eu percebo que eu, assim, vou confessar, eu esperava um pouco mais de engajamento dos jovens, não só da Mineira Central, mas no esquema geral. Se a gente fizer, por exemplo, uma somatória da quantidade de pessoas que acompanharam, por exemplo, uma transmissão do culto da Semana de Mordomia nas plataformas pelo Brasil, e a quantidade de pessoas que acompanham o culto JA, a gente vê que esperava-se que tivesse mais gente, por causa dessa galera estar nativa digitalmente, mas a gente vê uma tendência de ser mais assim, a galera de uma faixa aí de 40 a 60, que está sempre ali chegando junto, apoiando. Assim, o que eu percebo? A gente tem um código de ética pastoral sobre temas que a gente não deve abordar. E acaba que isso limita um pouco na questão da integração, porque, por exemplo, o que marca uma cultura? Um pensamento econômico, um pensamento político, um pensamento sobre códigos morais e um pensamento com o que você faz com o seu tempo livre. E são esses 4 temas que, às vezes, a gente vê que TikTok, Instagram, Twitter, Facebook fazem com que a moçada se engaje. Eu participo de alguns grupos de Zap que são jovens, não são pastores, são jovens de várias matrizes, universitários e tal. E eu percebo que, muitas vezes, há um descompasso de coisas que trazem o interesse daquilo que a gente pode falar sem comprometer. Então, assim, uma sugestão, eu estava ouvindo aqui, por exemplo, parte de lives. Eu, como pastor, se eu faço uma live no meu canal, muitas vezes eu não vou alcançar tantas pessoas que não são adventistas, porque a tendência é que os meus seguidores sejam a galera da igreja. Vale a pena a gente pensar, às vezes, de pegar uma galera do distrito, da associação, jovem, adulta, que tem um engajamento legal nas redes, e a gente participar de lives junto com eles. Porque os seguidores deles acabam vindo e assistindo o conteúdo da gente. E, no caso, uma dica. Eu percebo que, muitas vezes, as nossas redes, por causa desse medo da gente errar, e foi até um dos pontos que vocês abordaram, da gente errar e acertar, impede a gente de tentar criar uma ponte. Com as limitações que a gente tem de temas polêmicos, por representarmos a igreja, né? E se a gente for perceber, postagens que a gente faz institucionais não trazem tantas curtidas como, por exemplo, uma foto de uma viagem com a família, de uma coisa mais comum, né? Qual seria a dica para a gente poder fazer uma ponte que pegue o que essa galera está interessada, né? E, ao mesmo tempo, a gente possa estar inserindo a cosmovisão adventista, cristã, na cultura deles, dentro do dia a dia deles. Então, assim, não sei, às vezes a gente pode ser que a gente não tenha resposta para isso aqui ao tempo,
mas eu vejo que nesse período que a gente está tendo essa inserção nas redes, a gente está tendo esse descompasso. Assim, pode ser um pensamento equivocado meu, uma opinião só minha, entendeu? Eu gostei muito da sua percepção em ter visto menos envolvimento dos jovens nesse momento que a gente está hoje, né? E eu também percebi isso, mas isso aí vem de um fenômeno que a gente conhece muito bem. Eu falo aqui com alguns pastores, alguns pastores jovens, né? E é só você perceber como que é a sua classe jovem na igreja, da escola sabatina. Quantos adolescentes e jovens estão na sua classe jovem da igreja? Eu conheço aqui algumas, já fui aqui em várias. A maioria é gente acima de 30 anos, 30, 40, 45 anos. E a classe de jovens mesmo está lá no cantinho, às vezes é numa sala, você vê assim, se chama agora de universitários, assim, é a classe que estão os jovens. Um dos nossos erros é a gente achar que o jovem ele precisa de uma coisa que só eu sei, por isso que eu vou dar esse formato para ele. Então, eu não conheço, eu não sei como é que foi feito, então aqui é um exemplo hipotético mesmo, né? A gente cria uma semana JA, um culto jovem, então a gente vai vir aqui e tenta trazer esse formato que a gente já conhece, que já é comum, para o digital ou para o virtual, né? Então a gente tenta traduzir. O jovem hoje ele quer construir. Isso. O jovem hoje ele quer fazer as coisas. Então hoje ele está com infinitas ferramentas. Ele está com tudo lá no YouTube lá para aprender. Você acha que ele quer algo pronto? Ele não quer. Ele quer construir. E o pastor precisa entender que ele quer construir um pensamento agora. Então, esse diálogo, essa transparência entre o pastor... Por isso que a sua foto de família é de férias, tem mais like. Porque isso aí é transparente para o jovem. Ele percebe que você saiu com sua família, que você tem uma vida. Agora, quando você tenta fazer, não, aqui é o culto jovem, aí tem aqui uma música, aí um canta, aí eu saio. Agora, o jovem ele fala assim, cara, isso aqui é uma simulação para ele, né? Ele olha assim, tá, ok, uma hora alguém vai cantar, mas por que alguém está cantando isso, eu posso ouvir lá do Spotify depois? Então, tipo assim, para ele cara, eu tô aqui meio que para cumprir tabela, né? Então, eu acho que o segredo que a gente tem que descobrir agora como igreja, e a pandemia ela trouxe isso para a gente, e é bom que a gente pense mais sobre isso, dar espaço para os jovens para que eles construam a igreja junto com os pastores. Não, ele não quer nada pronto. Ó, aqui está o planejamento do ano, toma aqui e façam isso aqui. Ele não quer, então, tipo, o Caleb... eu vou também aqui dar aqui um exemplo aqui hipotético. Se existir, gente, me desculpe, mas o Caleb virtual, faça 3 isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, assim. Não, eu quero fazer o Caleb. Eu quero ser parte dele. Eu não quero só cumprir aqui algumas, sabe? Então, o envolvimento do jovem na construção da ideia é o elemento chave. E eu sinto que, às vezes, nós, como igreja, a gente pensa que ele precisa de algo pronto. Alguém teve uma ideia e deu, olha, aqui está a solução. E o jovem hoje não quer mais isso. Ele quer fazer as coisas. E você vê hoje os influenciadores com muito mais seguidores do que os pastores, falando nada com nada, mas eles são influenciadores porque eles fazem com que eles constroem algo deles. Eles são eles. Não, e aí, rapidinho, pastor, só que eu queria até parabenizar a iniciativa do Felicite Play, por exemplo, Camelo na Agulha, né? Que é uma parada que chega na linguagem deles. Então, assim, hoje o Felicite Play ele está com uma gama bem legal de conteúdo nessa vibe, nessa tirada que acaba chegando na moçada. Mas eu curti, Gilson. Acho que esse é o caminho mesmo aí. Aliás, eu só diria assim, né? Eu costumo, às vezes, me questionar e questionar os meus líderes, dizendo o seguinte, né? Porque a gente lida, acho que é o mesmo caso do Jameson lá, a gente lida com um público bem jovem, né? A nossa média aqui de etária dos colaboradores do IATEC aqui é muito baixa. Eu que puxo essa média para cima, né? Eu estou com 47, eu puxo essa média para cima, mas é uma turma muito jovem. Eu converso muito com eles para poder saber. O mundo deles é muito diferente do meu, né? O que eles pensam hoje é muito diferente, né? Eles não querem carro, eles vêm de bike para o trabalho,
eles saem de férias usando Airbnb para poder ficar hospedado, eles usam Uber, eles têm uma pegada diferente de investimento e investem bastante e sabem investir, e é bem diferente, né? É uma geração que vem aí consumindo Netflix, né? YouTube e tudo mais, né? Então, assim, eu tenho dito assim, às vezes, com alguns líderes, né? Nunca bata no peito e fala assim, eu tenho 30 anos de experiência. Porque se você fez errado da primeira vez e ficou o resto repetindo, amigo, isso não é experiência, né? Então, assim, experiência é algo que se constrói e que se desconstrói para poder construir de novo, né? E quando a gente fala dessa nova geração, eu participei de um evento em São Paulo recentemente, chamado Escola de Líderes, e eu super recomendo para todo líder, que é bem disruptivo, né? E um dos palestrantes lá, ele dizia o seguinte, falando sobre essa geração, ele diz assim, essa geração, eles são muito mais smart, né, do que a gente, são mais inteligentes, né? E eles buscam significado. Acho que a palavra aí, né, que eu queria colocar aí, somando com o que o Jefferson falou, é a questão do significado. Essa geração, se você apresenta qualquer coisa que ele não vê significado, ou seja, é algo que eu posso me envolver e que aquilo me traz um retorno, eu encontro significado. Eu não estou falando de princípio, né? É missão mesmo, missão. Mas se você entregar para ele significado, amigo, ele abraça. Agora, se ele não vê significado, ele sai, né? E, aliás, ele nem entra, né? Acho que a palavra é essa aí, ele nem entra. Muito bom. Nós temos aqui 5 minutos para finalizar. Eu vou tentar ser bem objetivo na pergunta e vou deixar o pastor Felipe falar também mais alguma pergunta que ele tiver. Vamos tentar em 5 minutos, se a gente finalizar. Aqueles 5 minutos que pode se estender para 7. O pastor Eliezer falou um detalhe ali, eu não vou lembrar de tudo, mas a minha pergunta é, o que seria alucinação no campo do culto virtual? Eu estou falando isso necessariamente para a gente poder colocar talvez alguns limites que sejam necessários para que a gente não comece a fazer no virtual aquilo que já foi feito no presencial e assustou muito a comunidade adventista. Então, eu já vi, por exemplo, o cara subindo num guindaste, num projeto com um desbravador e o cara caiu. Eu já vi um monte de coisa. Não quero citar exemplos porque rapidamente todo mundo vai saber de quem é. Mas eu achei interessante essa sua fala. Como evitar e o que seria alucinação nesse campo aí. E aí eu acrescentaria uma outra situação aqui, que na sua fala também, pastor Eliezer, me veio, você usou textos muito fortes de Ellen White aí, tá? Foi como se fossem socos diretos na minha cara, que eu fiquei pensando, cara, eu não sou tão velho assim, mas a minha mente talvez esteja envelhecida, estou precisando dar uma renovada. Mas eu diria assim, estamos há quase 200 anos, como história da igreja, melhorando o nosso presencial, o nosso culto presencial, a missão presencial, e agora, diante dessa mudança toda, quanto tempo nós precisaríamos para melhorar o nosso virtual? Então, 2 perguntas, o que é alucinação e como melhorar o virtual aí? Eu vou responder primeiro, rapidinho, de trás para frente, né? Será que nós melhoramos tanto assim mesmo? Acho que essa é a grande... Não é uma crítica, é uma pergunta, né? Será que nós melhoramos mesmo? Porque se nós não melhoramos, digitalizar, pegar isso e jogar, né? O Jason falou um pouco sobre isso de novo, né? Para o jovem não funciona, ou seja, se a classe dele não está atrativa, a classe escola sabatina não está atrativa, não adianta você digitalizar, entende? Não adianta. Então, é uma alucinação. Você pegar um modelo quebrado, não queria usar falido, né? Mas assim, que não emplaca e digitalizar. Você entende? Então, assim, existe uma frase no desenvolvimento de software que diz assim, olha, não existe sistema bom para processo ruim. Então, se você quer um bom sistema, você precisa ter um bom processo. E você só sabe se o seu processo é bom quando você mapeia o seu processo. Você pega no passo a passo. E quando você mapeia, você descobre, por que eu faço isso? Não, isso aqui eu fazia porque 20 anos atrás alguém fez, mas não precisa mais. Então, você melhora esse processo. Sobre visão, ilusão e alucinação, às vezes alguém traz muita ideia. Olha, vamos desenvolver um software aqui e tal. E aí eu preciso
estressar essa ideia, não é? Eu preciso estressar essa ideia, fazendo uma série de perguntas. A gente não vai conseguir abrir, mas a gente pode compartilhar alguns materiais. Uma própria matriz SWOT, por exemplo, né? Onde você vê forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Não é? Quando você joga uma ideia dentro de uma matriz SWOT, por exemplo, eu estou usando uma ferramenta só, você já vai saber se ela é uma visão, se ela é uma ilusão ou se ela é uma alucinação. Então, tem muita coisa que é alucinação e todo mundo vibra, você coloca dinheiro, você coloca tempo e depois aquilo não encaixa. Né? Então, tem N aplicativos que são lançados no mercado, softwares que são lançados no mercado e que não eram uma visão, era uma ilusão, era uma alucinação. Então, uma ideia também, que eu só queria falar isso aqui rapidinho, que é assim, falando de ideias, né? Uma outra premissa é a seguinte: errar cedo para errar barato, né? Então, eu pego aquela ideia, eu faço uma prova de conceito com ela, se eu errei cedo, já elimino, e eu vou avançar para uma outra que seja mais funcional. Não sei se respondi, mas... Legal, excelente. Jefferson, quer comentar alguma coisa aí? Não, só nesse finalzinho aí, né, sobre essa questão das ideias, a gente tem lá um modus operandi que é o fail fast, né? Também é muito conhecido. Então, quanto mais rápido você lança uma coisa, você vê as suas falhas e você corrige, melhor fica, né, o seu projeto, o seu produto, né, esse propósito. Então, às vezes você guarda ali, não, só vai sair quando ela estiver perfeita, né? E você guarda ali aquela ideia e lança, e aí quando você joga, ninguém viu aquele projeto que você achou que era para os jovens, ninguém foi. Então, fail fast, vai fazendo, porque uma hora isso aí vai dar certo se você corrigir com os erros e os dados que você colheu. E uma coisa aqui, rapidinho, que o tempo, o assunto é gostoso, o tempo é ingrato sempre, né? Eu sugiro a todos que pesquisem e leiam artigos sobre experiência do usuário. Eu acho que isso dá uma bagagem tremenda para tudo aquilo que a gente vai fazer, inclusive sobre alucinação, tá? Que é um pouquinho daquilo que o pastor Felipe falou e que o Jefferson também falou. Eu imagino o que você quer e eu não pergunto para você o que você quer, né? Então, isso é um erro que a gente não pode cometer. Excelente mesmo, né? Da fala de vocês, eu vejo a necessidade de planejamento, inclusive, para este momento, tendo em vista que se no presencial o pessoal escolhia o hino na hora que o pregador, antes do pregador começar a pregar, né? Perguntava, pastor, qual o hino que você quer que a gente cante? Imagine no virtual agora quanto tempo tem sido investido em planejar e incluir nesse planejamento exatamente essas percepções que vocês apresentaram aí, né? Quem vai assistir? Qual é o público? O que o público quer? Será que estamos ofertando em conteúdo, em estética, esse que vai atender o público-alvo? Pastor Felipe, quer falar algo para a gente finalizar? Eu só queria deixar assim algumas dicas, né? Estou vendo aqui os comentários da galera aqui no YouTube, até agradecer a galera que está acompanhando, comentando. Eu vi um comentário aqui falando que muitas vezes as propostas de inovação elas são desafiadoras, e são mesmo. Então, assim, eu acho que a grande pegada da gente é a gente estar inconformado. Muitas vezes a gente se adapta muito fácil, comemora muito fácil. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma igreja que até pouco tempo atrás, não estou falando se é igreja de instituição, estou falando assim, nós, pastores e líderes, a gente não está acostumado com live, com transmissão ao vivo e tal. Então, hoje a gente está tendo que fazer essas transmissões, às vezes a gente vê lá, sei lá, 15 mil visualizações, 20 mil visualizações, e acaba sendo um número que pode ser um falso positivo, porque nessas visualizações são pessoas que entraram, ficaram 10 segundos e saíram. As lives, elas são mais desafiadoras, porque você está ali um número cru, quem está na hora. Então, você pode ter tido mais pessoas que entraram e saíram, e aí você, às vezes, pensa, poxa, eu vou me expor aqui para ter 10 pessoas acompanhando, porque vocês podem até perceber, parece que é uma porcentagem de pessoas que curtiram sua página que estão ali na live. Mas, se você está fazendo uma conexão e a galera está participando e está ouvindo, vale a pena, porque muitas vezes o número ele pode ser desafiador. A gente não deve descartar, certo? Porque não adianta a gente gastar, vamos supor, imagina a gente gastar uma fortuna numa produção que teve 5 visualizações, não compensa. Mas se você está tendo uma interação, vale a pena, e como o Jefferson e o Elias falaram aí, a gente ouvir mais a galera, arriscar um pouco, ter humildade, e às vezes a gente vai tomar na cabeça, né, e ver, pô, errei aqui, vou mudar,
mas eu acredito que não volta. A gente está ouvindo isso direto, não volta à normalidade. É uma oportunidade que a gente tem de abrir a mente, expandir. Fica a dica, quem está acompanhando a gente quer conhecer um pouco mais sobre o Ministério Jovem, tem o Programa de Desenvolvimento de Liderança Jovem, é um curso que a divisão está fazendo à distância, muito legal o PDL, vale a pena para você ter ideias e imaginar mais ou menos como é que a moçadinha pensa e está interagindo aí nas redes. Maravilha, quero agradecer vocês pela participação, quero culpar vocês pelas indagações que surgiram. O pessoal está fazendo propostas e perguntas aqui. Eu penso que nós startamos algo que a gente não sabe a dimensão dele e esperamos que ele amplie, ele tenha realmente uma força de renovação, de mudança e de ação para que a gente veja realmente a igreja crescendo em todos os territórios, sejam territórios físicos, sejam territórios digitais, virtuais, como a gente quiser chamar e puder chamar, e que Deus seja louvado mesmo. Participação riquíssima de vocês, vem ampliar muito o desejo da gente. O que eu vi hoje, durante o dia, foi uma igreja com um desejo ardente de fazer. Esta é a pergunta da igreja: o que eu faço? Como fazer? Os pastores, alguns me ligaram, e, pastor, não tem um modelo? Manda um modelo para a gente. O que eu vejo é que o nosso povo quer fazer. O nosso povo não quer ficar no isolamento, no sentido físico ali. Eles querem ter uma sensação de pertencimento a um movimento que, mesmo na pandemia, ele tem produzido resultados para o reino de Deus. E a gente está aqui startando, esperamos que novas iniciativas surjam e juntos nós preparemos mais pessoas e nos preparemos melhor para a volta de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Quero pedir ao pastor Felipe para finalizar com uma oração e pedindo a bênção sobre os nossos amigos que estiveram conosco. Beleza, pastor Marcos? Vamos então orar. Ó Senhor Deus, a gente te agradece porque mesmo nesse período de quarentena, a oportunidade da gente expandir os horizontes, crescer. E eu te agradeço porque o Senhor tem usado pessoas como Geivson, o pastor Eliésio, o pastor Marcos Santiago para estar aí promovendo conteúdos que, poxa, vão ajudar a gente bastante nesse período. E nós somos chamados como pastores ou os líderes leigos que estão acompanhando a gente aqui para construirmos pontes a partir do conhecido até o desconhecido. Então, nos capacita para que nesse período de tantas tensões, de comunicações cruzadas, a gente possa estar usando as redes aí para poder sermos pescadores de homens, de mulheres, que a gente possa estar tendo o evangelho crescendo através da nossa experiência de vida, das nossas capacidades, da doação do nosso tempo, da nossa interação. É o que nós te rogamos, pedindo que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Dá tempo de tomar uma água ali e começar a próxima. Forte abraço aos nossos amigos que estão nos acompanhando. Agora a gente começa a próxima, o que é a missão, o que será a missão pós-pandemia. Esta é a proposta da próxima palestra com o pastor Heber Nunes, da União Sudeste Brasileira, e o pastor Alexandre Carneiro, secretário executivo da Associação Mineira Oeste. Forte abraço. Obrigadão aí, gente. Deus abençoe vocês. Tchau.